Bom dia a todos. Meu nome é Camila Letícia Rambo e eu participei do Programa de Iniciação Científica PIBIC Fundação Araucária UniOeste. Meu trabalho foi intitulado Características agronômicas da couve cultivada em sistema de consórcio com feijão guandu em função dos arranjos espaciais. O trabalho teve como autores eu, Camila Rambo, e Maiara dos Santos Souza. A minha orientadora foi a professora doutora Márcia de Moraes Escher. O trabalho foi realizado no Centro de Ciências Agrárias, no campus de Marechal Cândido Rondon, Paraná. A couve-folha trata-se de uma hortaliça arbustiva, anual ou bianual, da família Brassicaceae, cujo consumo no Brasil vem aumentado gradativamente. A cultura da couve-folha vem sendo cultivada principalmente em pequenas propriedades familiares, cujas propriedades destacam-se pela grande diversidade de produção de diferentes culturas. Nesse sentido, vem sendo muito interessante o estudo de sistemas de produção em consórcio de espécies. O consórcio entre espécies trata-se do crescimento simultâneo de duas ou mais culturas em uma mesma área, visando aproveitar ao máximo a área e os insumos disponíveis. Um ponto importante a levar-se em consideração quando opta-se em realizar o consórcio entre culturas é a preocupação em se minimizar a competição interespecífica entre as culturas em questão, o que pode ser influenciado por diversos fatores, como, por exemplo, o arranjo espacial das plantas e culturas envolvidas em questão. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar as características agronômicas da couve-manteiga cultivada em diferentes arranjos espaciais e densidades em consórcio com a cultura do feijão guandu. O trabalho foi então realizado na Estação Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, na UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon, Paraná, no período de setembro de 2023 a janeiro de 2024. Foi realizado o plantio de mudas da couve de folha em outubro de 2023 e aproximadamente 50 dias após foi realizada então a semeadura do feijão guandu. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 6 tratamentos e 4 repetições. A área disponível para experimento foi de 1.200 metros quadrados, e as parcelas foram então dispostas em canteiros de 144 metros quadrados. Cada unidade experimental possuía uma área de 24 metros quadrados, no tamanho 6 por 4 metros. A área útil foi de aproximadamente 5 metros quadrados, o que compreendia 10 plantas de couve por unidade experimental. Abaixo está representado o croquis do experimento. Os tratamentos foram: tratamento 1, a couve em monocultivo; tratamento 2, 4 linhas de couve com 15 plantas de feijão guandu por metro linear, na linha central; tratamento 3, 4 linhas de couve com 30 plantas de feijão guandu por metro linear, na entrelinha central também; tratamento 4, 4 linhas de couve com 15 plantas de feijão guandu por metro linear a cada entrelinha da couve, deixando-se a central vaga. Tratamento 5, 4 linhas de couve com 30 plantas de feijão guandu por metro linear a cada entrelinha da couve, também deixando a central vaga. E o tratamento 6, 4 linhas de couve com 15 plantas de feijão guandu por metro linear a cada entrelinha da cultura da couve. Cada unidade experimental foi constituída por 4 fileiras da cultura da couve, com espaçamento de 1 metro entre linhas e 0,5 entre plantas, e 0,20 entre plantas de feijão guandu. No monocultivo da couve-folha, as parcelas foram constituídas por 4 fileiras, implantadas no espaçamento de 1 por 0,5 entre linhas e entre plantas. Vale ressaltar que o espaçamento do consórcio foi o mesmo para couve-folha, sendo apenas o feijão guandu implantado em diferentes arranjos. A cultivar de couve utilizada foi a couve-manteiga da Geórgia.
Quinzenalmente, no local de cultivo, foi determinada para a couve-folha a altura da planta em centímetros, o diâmetro do caule em milímetros e o índice SPAD, que é o teor relativo de clorofila. As avaliações das partes comerciais para a couve-folha foram realizadas no intervalo de 7 a 10 dias, quando as folhas se apresentavam no ponto de coleta, o que era entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Foram avaliados também o número de folhas comerciais, a massa de folhas comerciais fresca, a massa de folhas comerciais seca, a massa fresca dos talos e a massa seca dos talos, e também o índice de área foliar total em centímetros quadrados, que foi obtido a partir do área meter. Por fim, foi também realizado o cálculo da eficiência produtiva, sendo que C e M representavam as produtividades do consórcio e dos monocultivos, respectivamente, e a partir desses valores foi calculado o índice de uso eficiente da terra, em que C e M representam respectivamente as produtividades do consórcio e dos monocultivos referente às espécies utilizadas, que foram a couve e B, o feijão guandu. Depois de tabulados, os dados foram também submetidos a uma análise de variância nova pelo teste F a 5% de erro, com auxílio do programa estatístico R. A partir da análise de variância realizada, foi observado que o consórcio e os arranjos espaciais entre a cultura da couve-folha e do feijão guandu testados não apresentaram um efeito significativo sobre as características botânicas e produtivas avaliadas para a cultura da couve-folha. Além disso, como resultado para o cálculo do índice de uso eficiente da terra, obteve-se um valor de 1,56, sendo então maior do que 1, o que leva-se a constatar a vantagem da produção em sistema consorciado. Os dados dos parâmetros de teor relativo de clorofila, altura de planta, diâmetro do caule e área foliar são referentes aos valores por planta, e os demais parâmetros avaliados são referentes à parcela avaliada, compreendendo então uma área de 5 metros quadrados. Para o parâmetro teor relativo de clorofila, o SPAD avaliado, observou-se uma média de 46,23, uma altura média de plantas de 35,66 centímetros, um diâmetro de caule de 13,45 milímetros e uma área foliar de 338,33 centímetros quadrados. Para a característica número de folhas comerciais, observou-se uma média de 26,15 folhas por planta. Para a característica massa de folhas comerciais, massa fresca, observou-se um valor de 673,82 gramas. Para a característica massa dos talos, observou-se um valor de 118 gramas,62. Para a característica massa seca de folhas comerciais, observou-se um valor de 162,09 gramas, e para a característica de massa seca dos talos, observou-se um valor de 53,59 gramas. A partir então da interpretação dos resultados obtidos, pode-se concluir que os diferentes arranjos de consórcio não acarretaram em efeitos significativos sobre as características botânicas e produtivas das plantas de couve avaliadas, e também a partir do índice de uso eficiente da terra, que foi superior a 1, pode-se concluir então que o cultivo consorciado entre as duas culturas pode-se sim se configurar uma boa opção ao produtor, permitindo assim um melhor aproveitamento da área. Eu agradeço à UniOeste pela oportunidade e pelo fornecimento do campo experimental e à Fundação Araucária pela concessão da Bolsa de Estudos. Muito obrigado pela atenção.